Interessante, você estava falando, eu estava lendo, né, enquanto você falava, Matos, sobre Atos capítulo 2 e a gente lê muito claramente no versículo 22, israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus no Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, com prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender, a gente falou ontem de intervenção, a cruz é uma intervenção na nossa história. Mas assim, como a cruz interviu na nossa história, aqui o Espírito interviu no meio de uma reunião. Então parece um princípio divino, né? Deus intervindo na história do homem, assim como o Filho interviu na história e há de intervir novamente. Assim o Espírito também, com tempos de refrigério, atua no meio da história da igreja com intervenções. Sim. Assim como nós fomos tocados pela intervenção da cruz, nós precisamos ser tocados pela intervenção do Espírito. Sim. O Espírito que é como um sopro, o Espírito que é como um vento, então ele pode levar a nossa vida, ele pode guiar a nossa vida como o Paracletos, como aquele amigo ao lado, onde eu não sei para onde eu vou, porque eu estou completamente cativado pela liderança do Espírito que intervém na minha vida. E sabe, meus irmãos, quando nós falamos da intervenção do Espírito, nós não estamos falando de algo alegórico, nós não estamos falando de algo apenas, sabe, transcendente, algo, o Espírito intervém na minha vida, eu tô até sendo um pouquinho melhor. Não, estamos falando de coisas concretas. Sim. É a força motriz da história, né? Que ele é a pessoa que conduz a história para onde ela tem que ser conduzida. É ele que nos trouxe do primeiro século, é ele que pairava sobre as águas no princípio, é ele que está nos conduzindo nessa jornada, né? Sem o Espírito, para onde a gente vai? Possível. Né? Para onde a gente vai? E eu estava pensando aqui também nesse lance de intervenção, o Espírito intervindo na nossa história. A gente começou lá no início da semana, falando sobre um cristianismo nominal e um ateísmo prático. Muitas das vezes nós assumimos esse lugar apateísta, né? Eu não me importo com Deus, porque eu não provo dessa intervenção divina pelo Espírito. Então nós falamos muitas vezes assim, eu não sou tão do fogo, assim. Não, esse negócio de sinais e maravilhas não é pra mim. Esse negócio de ser movido essa parte da Trindade eu não curto muito, não. Eu gosto. Vocês falaram ontem do Filho da Cruz, né? Eu até gosto dessa parte. A parte do Espírito eu não curto muito, não, porque eu não sou muito do fogo, não. Eu não sou muito dessa. Eu não sou tão pentecostal assim, né? Eu não bebo tanto assim de Azusa. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que a intervenção do Espírito é o que vai nos tirar desse apateísmo. A intervenção do Espírito é o que vai nos tirar desse ateísmo praticado, né? Sim. Porque não tem como viver uma vida cristã sem ser uma vida carismática. Sim. Nos termos que a gente está citando aqui, ou seja, uma vida liderada pelo Espírito de Deus. Sim. Nós precisamos entender, eu estava pensando aqui, né? As dinâmicas do Espírito no meio da igreja é a única força motriz, como o João falou, a única força motriz viável. A vida no Espírito não é uma vida boa, é uma vida vital. Nós não precisamos do Espírito para ser um pouquinho mais crente. Nós precisamos do Espírito para todas as coisas. Né? A dinâmica da igreja flui através do Espírito. Não tem igreja sem Espírito. Né? Sim. É a vida. A vida de Deus é o Espírito. E se o Espírito é a vida de Deus, ele precisa ser a vida da igreja. Se a gente olha, a gente muitas vezes se depara com a igreja do primeiro século, com os discípulos de Jesus do primeiro século, e a gente olha milagres, sinais, maravilhas, preparação para o envio missionário, plantação de igreja, Paulo pregando em Atenas, diante do Areópago, Estevão pregando diante do Sinédrio, com ousadia e poder, e a gente olha assim, Deus, faça uma igreja como essa. Muitas das vezes a gente olha para aquele parâmetro, para aquele tipo de igreja apostólica, e aqui é apostólica que a gente quer. Todas as vezes que a gente retomar o termo igreja apostólica, a gente está se referindo à igreja do primeiro século. E a gente olha e fala assim, Deus, nos faça uma igreja como essa. Mas a gente não para depender do Espírito como eles dependiam. A grande questão é que Pedro realmente tinha uma mensagem. Sim. Mas havia uma dependência. Pedro sabia que o Espírito que havia
sobre os profetas que haviam escrito o conteúdo da mensagem que ele pregaria mais à frente, precisava cair sobre eles para que eles pudessem proclamar aquela mensagem. Todas as vezes que a gente lê esse livro, todas as vezes que a gente proclama a mensagem do evangelho, a gente deve tornar a Deus orar pedindo: Pai, que o mesmo Espírito que inspirou os profetas e os apóstolos a escreverem essa palavra estejam sobre mim quando eu estiver lendo, quando eu estiver proclamando. Meu Deus. Porque ele é a força motriz, ele é o autor desse livro, mas ele mora dentro de nós. Ele está entre nós, está em nós. Sim. Sim. A gente estava falando ontem sobre o espaço para Deus entre nós, o espaço para Deus em nós. E a pessoa do Espírito é a pessoa da Trindade que mora em nós e que mora entre nós. Ele é o que preenche. Sim. Toda a realidade, não há um espaço que ele não possa preencher. E essa deve ser o nosso propósito enquanto comunidades, enquanto igrejas locais. Sem o Espírito não há igreja.